conhece a ti mesmo. Olha com clareza no espelho e veja quem é você. Quais são seus limites? A maior parte das pessoas não tem a menor ideia de quem seja. Tem de si uma ideia completamente acima ou abaixo do que são. Conhece a ti mesmo, ou usando um pleonasmo comum dos livros, conhece-te a ti mesmo, como se eu podia conhecer-te a outra pessoa, mas conhece a ti mesmo, saiba quem você é e seu limite. Essa é uma chave profissional e pessoal. Todos os meus alunos, orientandos, amigos, familiares, eu tenho a sensação, e eles devem ter a mesma comigo, que a gente fala da gente como se fosse uma personagem, que não é aquela pessoa. Conhece a ti mesmo, olha com clareza no espelho e veja quem é você. Quais são seus limites? Físicos, financeiros, afetivos. Quais são seus desejos? Conhece a ti mesmo. Freud morreu em 39 em Londres, fugiu de Viena em 38. Freud morreu fazendo essa pergunta. Pouco antes do câncer consumir sua vida, Freud perguntou: por que as pessoas buscam a infelicidade? E quando a infelicidade chega, elas se surpreendem, como se fosse um acidente. A pessoa vai no lugar que ela não quer, almoço em família. Se submete à companhia que quem ela não quer, sogra, nora, cunhado, genro. Se irrita e volta no fim do domingo: ai que saco, eu não sei porque eu estou assim. É óbvio, é óbvio. Bom, você está se forçando a fazer uma coisa que não quer. E isto vai ter um peso. Eu posso me forçar a fazer o que eu não quero e ser feliz? Pode, muita gente faz isso com os filhos. Se força a fazer o que não quer e é feliz. Mas você tem que saber se você tem essa habilidade. Conhece a ti mesmo. Primeiro passo, conhece a ti mesmo. Esta é uma questão importantíssima. Saber quem de fato sou eu, quais são meus limites, quais são meus desejos, o que eu realmente quero. Que eu realmente quero. Eu tenho pistas para isso. A inveja é a pista mais forte. Inveja não é vontade de ter o que o outro tem, isso é cobiça. Quando a pessoa me diz inveja branca, isso é só racismo, gente. Não existe inveja branca, não, que é boa por ser branca. Isso é só racismo brasileiro. A inveja nunca é positiva. A cobiça pode ser positiva. Eu cobiço o seu inglês, então eu vou estudar tanto quanto eu tenho um bom inglês. Ela pode ser um elemento, mas a inveja não é isso. A inveja não é eu querer ter o que você tem. A inveja é eu ter raiva da felicidade que você tem por ter aquilo. Isso é inveja. Inveja é a tristeza pela felicidade alheia. A inveja é um excelente elemento para eu me conhecer. Chega alguém e me diz: comprei um carro bom. Eu disse: que bom. Nossa, que você seja muito feliz com este carro. Ou seja, a inveja vai me dar uma pista do que eu quero. E aí vem uma pergunta óbvia: se o meu objetivo é aquele carro, por que eu não vou atrás desse objetivo? E se não é, por que eu fiquei assim, mordido com isso? São pistas para eu me conhecer. Adiante, outra pista importante: o que eu realmente desejo? Realmente desejo. Eu digo isso para meus alunos jovens. Os homens em particular ficam envolvidos e pensando que o que eles realmente desejam são atividades sexuais múltiplas, com muitas parceiras. Depois, com o tempo, eles vão percebendo que a cama é o melhor lugar. Uma pessoa dá mais foco, você é mais direto ao assunto. Leva um tempo para você tirar a ideia da suruba do seu universo. Porque os melhores momentos da sua vida não foram com gastos, não foram com investimentos altos, foram com coisas simples, muito simples. O que eu realmente desejo? Eu realmente desejo aquilo que me dizem para desejar? Quando eu entrevisto gente que vai ser monitor na Casa Saber, eu pergunto: o que você está lendo? Todos estão lendo Machado, todos estão lendo livros. Aí eu começo a perguntar dos livros, e nós vamos chegar mais a Paulo Coelho que a Machado, porque as pessoas acham que devem ler Machado de Assis, mas elas mal entendem Paul Rabbit, Paulo Coelho, ou seja, mal elas chegam naquele ponto. Então, o que realmente você deseja? O que realmente você gosta de axé? Gente? Cai de boca. Você acha a banda Calypso a melhor coisa já acontecido na música? Estranho, mas vá adiante nisso, né? Realmente, tudo é o seu desejo. O
que você realmente deseja? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque geralmente eu desejo o que os outros desejaram para mim. Adiante? Outra questão importante, quais são meus valores? Eu quero trabalhar tanto, que eu tenha tanto dinheiro, mas não tenha tempo para a família? É uma opção de vida, se o dinheiro for um valor. Não, eu quero trabalhar meio período e ficar com a minha família? Perfeito. No primeiro caso eu vou ter mais dinheiro e nenhum contato com a família. No segundo eu vou ter mais contato e quase nenhum dinheiro para a família. Eu vou querer meio a meio, quase nunca dá, mas é uma possibilidade. Sempre o que eu desejo tem a ver com valores. Qual é o meu valor? Eu realmente gosto de acordar cedo? Eu gosto. Acordo às 4 horas todos os dias. Não é um sacrifício. Eu adoro acordar cedo. Logo eu estou apto a ser camponês. Eu posso plantar. Não, camponeses acordam cedo. Eu não poderia ser porteiro noturno. Eu gosto de dormir cedo e acordar. Um amigo me dizia que eu dormia com as galinhas. Eu disse, não, quem dorme com as galinhas é você. Eu durmo no horário delas. Os valores são fundamentais para isso. Adiante. E a outra questão, além de valores, é o conhecimento, de novo, do que eu quero. A estátua do Rodin, Il Penseur, o pensador, mas o que de fato eu quero? Eu suspeito, e vou lançar isso para vocês como um desafio, que todos sabemos o que queremos. Por exemplo, devo investir mais nesse namoro ou nesse casamento, ou isso é bananeira que já deu caixa? Devo reformar a relação e reencontrar um ponto de equilíbrio, ou não dá mais? Todos que estão aqui nesse auditório têm alguém, ou até que acham que tem alguém, todas essas pessoas sabem essa resposta. Se eu devo investir, corrigir, aprofundar para melhorar, ou se eu devo dizer que é investimento perdido. Só que nós temos medo dessa resposta. Eu disse isso uma vez numa palestra, depois na semana seguinte o fotógrafo me procurou da palestra e disse, professor, larguei minha esposa graças ao que o senhor aconselhou. Não é isso que eu estou fazendo, gente. Se for, larguem. Se for, larguem. Mas o que eu estou dizendo, você tem essa resposta. Esse de fato é o emprego que eu quero? Esse é o emprego que eu quero mesmo, ou eu estou aqui por inércia? Adiante? Eu só posso me ofender se eu não me conhecer. Alguém me insulta dizendo algo sobre uma questão pessoal. Só há duas hipóteses. A pessoa está dizendo a verdade, ou ela está mentindo. Dizem que minha mãe é de moral duvidosa, insulto básico. Eu reflito sobre a biografia da minha mãe e não constato na biografia dela nenhuma indicação de que ela tenha tido moral duvidosa. Pelo contrário, sua aparência nas fotos, nunca sorrindo, é de alguém que foi fiel a vida inteira a um único marido. Jamais aquele sorriso largo de uma pessoa que viveu abertamente no mundo. Ora, com isso o que eu estou constatando? Dizem que minha mãe é isso, ela não é, logo eu não posso ficar ofendido. E se ela fosse, também não poderia ficar ofendido. Alguém no trânsito me grita algo sobre uma opção sexual possível que o motorista que eu fechei interpreta que eu tenha. Duas hipóteses, de fato eu tenho e não me ofendo, ou de fato eu não tenho e não me ofendo. É como alguém me gritar careca e eu digo, bom, você vê, né? É sinal de que você é dotado da visão. Ou seja, o estoicismo de Hamlet é o estoicismo de quem se conhece. Quem pode ofendê-lo? Quando Polônio lhe pergunta o que o senhor está lendo, ele diz, palavras, palavras, palavras. E o Polônio vai começar a perceber que, debochando dele, Hamlet não perdeu a razão, mas está num outro tipo de sabedoria. Um homem que domina a si é um homem a quem Hamlet entregaria seu coração. A consciência moderna nos leva ao grande mal da modernidade que ninguém resolveu, e Hamlet apenas destapou essa pequena caixa de Pandora, a solidão estrutural da consciência moderna. Somos seres solitários. Sempre fomos, mas a consciência coletivista medieval dava a sensação de uma cristandade no Ocidente, de uma unidade, de um Deus que por todos zelava, de uma sociedade igual religiosamente. A modernidade trouxe a diversidade religiosa e a diversidade política. O inferno, vai pensar Sartre no século XX, está nos outros, diz uma de suas personagens numa peça Entre Quatro Paredes.
Sartre e Hamlet chegam à consciência de que eu estou inevitavelmente isolado na minha consciência. E a necessidade do mundo nos oferecer coisas novas porque eu não tenho nada a interagir com o mundo. Por que é que o príncipe Hamlet lê apenas um livro toda a peça? E por que que nós temos que ver Velozes e Furiosos 75, Velozes e Furiosos 86? Porque na verdade eu não vi nenhum. E não tendo visto nenhum, eu preciso que eles se repitam. Como eu não tenho de fato amigos, eu tenho 3.000 no Face. Como eu não tenho uma vida interessante, eu fotografo tudo na minha e compartilho com todos. A minha solidão se insinua de tal forma, ela é tão estrutural, que eu tenho que fazer com que os outros me digam aquilo que eu desconfio, que a minha vida é uma vida que vale a pena ser vivida, através da observação dos outros. Isso não é sinal de um narciso exatamente fraco, mas é sinal de um narciso cada vez mais isolado em si, sem comunicação com o mundo, sem ouvir mais a ninguém. Já comentei aqui nesse espaço da CPFL que é obsessivo o nosso tipo de conversa. Qualquer informação que os senhores derem será respondida com a informação de outra pessoa. Eu, Leandro, sou de Aquário. Eu sou de Gêmeos. Meu ascendente é Aquário, o meu é Câncer. Ninguém ouve ninguém. A solidão individual, a 2 ou a 3, é a norma de todas as pessoas. E celebramos essa variedade de coisas, porque exatamente nós temos cada vez mais dificuldade em estabelecer algo significativo e orgânico. O príncipe se sente mal na corte de Elsinore, porque ninguém em Elsinore lhe diz a verdade. Todos em Elsinore dizem a personagem, Polônio, seu tio Cláudio, sua mãe, sua ex-namorada, seus falsos amigos Rosencrantz e Guildenstern. Todos dizem o que deve ser dito. Todos dizem o que é usual e ninguém está presente naquilo que fala. O príncipe é extraordinariamente consciente. E sendo consciente, o príncipe vai pensar seguidamente, mas o que eu faço de fato com a minha vida? E como viver uma vida que seja orgânica, se todos os valores estão esgarçados? Depois de falar por milhares e milhares de palavras, quando ele morre longamente numa cena trágica, morrem 8 pessoas na peça Hamlet, e o Hamlet é o último a falecer nos braços do amigo, Hamlet diz a sua última frase, o resto é silêncio. Porque depois dele ter dito tudo que é possível dizer, Hamlet não precisa dizer mais nada, porque agora o resto é silêncio. O que Hamlet parece dialogar conosco é que se as dores que nós inventamos, dores financeiras, dores físicas, dores de problemas familiares, fossem o disfarce de uma grande dor maior. A dor que nós não conseguimos nominar, por isso estabelecemos dores laterais, por isso estabelecemos que eu esteja bem ou não naquele dia. Hamlet diz exatamente que esta dor nasce do fato de que todos naquela peça, em quase 4.500 versos, estão dizendo a ele o que ele deve ou não deve ouvir, e não exatamente o que as coisas são. Hamlet objetivamente está olhando para o mundo e dizendo: quando é que haverá alguém que vai me dizer o que as coisas são? Quando alguém parará de dizer o que deve ser? Quando alguém parará de colocar fantasias? De beber muito, ele reclama da bebedeira da corte, de disfarçar sua dor. Quando alguém começará a estar presente naquilo que fala, quando as pessoas começarão a ser e deixarão de não ser. Esta é uma pergunta muito dura de ser respondida. E como ela é muito dura, a maior parte de nós prefere não respondê-la. Como nós falamos muito, é provável que nós falemos muito e todo instante, ao celular, no WhatsApp, porque nós não temos mais nada a dizer. E não tendo nada a dizer, eu preencho esse vazio insuportável com falas constantes. Hamlet nos convida a olhar, essa é uma cena que não está prevista na peça, mas assim foi interpretada desde o século XVII, a olhar para uma caveira. Ele faz o seu monólogo olhando para uma caveira. E perguntar decididamente, diante da morte inevitável, quem é que eu sou de verdade, quando os outros que eu acho
que me julgam pelo que eu devo ser tiverem desaparecido. Por que é que eu não vivo desse jeito? Meu pai e minha mãe, Sartre chamaria má fé, Hamlet chamaria apenas Polônio, ou seja, a encenação, a etiqueta. Não, eu não posso fazer isso, o que minha família diria? Muito ou nada, mas igualmente irrelevante. Se a família apoiar ou criticar, você continuará sozinho. Mas como eu prefiro, ao invés de enfrentar a solidão da minha decisão, eu prefiro dizer que é uma opção por causa da minha família, dos meus filhos, meus vizinhos ou da minha fé, eu prefiro sentir-me vigiado do que me sentir sozinho. Eu prefiro me sentir protegido pela crítica do que largado pela indiferença. Esta é a pergunta central do Hamlet. O que eu responderia se nada fosse relevante a não ser a minha decisão e nada garantisse que essa decisão fosse correta? Qual é o seu valor? Qual é o seu valor principal? Qual o seu valor auxiliar? Que faz você se emocionar? O que move seu coração? Quais as ideias que você tem? Em que você dorme pensando em quem? Estes são seus valores. Nós temos um isolamento enorme neste país e as pessoas quase todas estão fechadas sobre seus aparelhos, estão fechadas sobre aquilo que estão lendo e vendo, estão mais olhando suas telas do que outras pessoas. Há um individualismo enorme, crescente, há um individualismo que nos domina nesse momento, sem sombra de dúvida. E primeiro conselho que eu dou a vocês: olhem para o rosto das pessoas, olhem para o rosto dos clientes, olhem para o rosto de quem está comprando, porque o rosto humano é um livro poderoso que traduz tudo. O rosto humano lhe diz: eu estou adorando, eu estou detestando, eu estou entediado, eu estou entusiasmado. Comecem a olhar para o rosto, comecem a mandar menos emojis e emoticons pelo celular e comecem mais a olhar para o rosto humano, que traduz tudo que você precisa saber. Chego a sugerir ousadamente que vocês olhem para o rosto das pessoas da própria família, que conversem com maridos e mulheres. Olha a minha ousadia. Que olhem para essas pessoas, que vocês passem a avaliar valores, emoções, sentimentos, que vocês passem a pensar claramente em cada indivíduo único. Essa é uma das grandes chaves do sucesso. Eu tinha um erro, eu tinha um defeito como profissional, e eu vivia no compromisso seguinte, eu vivia no momento seguinte. Isso é um defeito. Vivam no momento que vocês estão. Ao entrarem para conversar com alguém, ao tentar uma venda, ao ler um livro, ao namorar, ao conversar com seu filho, ao fazer qualquer coisa importante na sua vida, entre inteiramente naquilo. Não fique pensando o que vem depois. Faça daquela experiência única, e que a pessoa que está com você não entenda e não sinta, em hipótese alguma, que ela é um obstáculo ao seu horário, que ela é um obstáculo à sua realização. Entreguem-se a isso. Quais são os meus valores? De novo, parece uma pergunta estranha, mas é uma das perguntas mais importantes que nós temos. Qual é o seu valor? Qual é o seu valor principal? Qual o seu valor auxiliar? Que faz você se emocionar? O que move seu coração? O que impulsiona seu despertar? Quais as ideias que você tem mais fortes pela manhã? Em que você dorme pensando em quem? Estes são seus valores. Decidiu que seus valores são família, dinheiro, um equilíbrio entre os dois? Decidiu que seus valores são viagens, família, dinheiro, um equilíbrio entre os três? Perfeito. Definido o valor, procure este valor obsessivamente, sem cessar em nenhum momento. Há mais de 40 anos, quando eu estava estudando línguas inclusive, eu ouvi várias pessoas dizendo sempre que era muito esforço. Quando eu fiz a faculdade, evitei excesso de festas, evitei coisas, foquei no que eu queria. Eu estou aqui para estudar. Eu estou aqui para estudar muito. Depois continuei estudando e fiz mestrado e doutorado, fui morar fora.
Aprendi línguas e sempre mirando no meu valor. Meu valor é ser um profissional de excelência. E não apenas de excelência média, de grande excelência. Desde o início, eu mirei na ideia que eu quero ser Alexandre o Grande, não Alexandre o Médio, nem o Pequeno. Não quero ser médio, não quero ser a pessoa legalzinha. Por incrível que pareça, e até vaidoso que possa parecer a vocês, mas isso foi um lema de vida. Desde muito cedo eu disse, eu quero ser, se não o melhor, um dos melhores professores do Brasil. Um valor alto, vaidoso. Só que eu aprendi que mirando alto, às vezes a gente consegue um pouco menos. Se você mirar baixo, você consegue ainda menos. Mire alto. Não tente ser o melhor vendedor do condomínio, é muito pouco. Não tente ser a melhor pessoa da rua, é muito pouco. Mirem alto. Mirem alto e busquem isso. Eu quero ser o melhor vendedor do Brasil. Simplesmente isso. Se alguém acha que não pode, ache os instrumentos para poder. E aí um outro conselho importante. Querem saber quando está dando certo? Querem saber quando o projeto de vida de vocês acertou no valor? São aqueles semi-amigos. Semi-amigo é o inimigo que lhe abraça. Eu não controlo tudo, mas aquilo que eu controlo, e é bastante, eu sou sócio majoritário da minha existência, e para isso eu preciso de equilíbrio. Equilíbrio é fácil perceber quando está faltando. Se vocês não trabalharem, perderão a família. Se vocês só trabalharem, perderão a família também. Equilíbrio é um diálogo constante. Estou cuidando do meu corpo é funcional, o corpo tem que ser funcional. Eu tenho que sair do sofá sem auxílio de muitas pessoas. Eu tenho que ser capaz de subir uma escada sem tenda de oxigênio. O corpo tem que ser funcional até a idade que ele é funcional. Ou seja, equilíbrio é aquilo que nós estamos em plena crise. Estamos em plena crise. Só que há pessoas neste ano de crise que perderam. Outras se mantiveram e outras prosperaram. Então não é a crise que faz diferença, é a sua reação diante dela. A crise veio para todos os 206 milhões de brasileiros. Há pessoas que afundaram, há pessoas que mantiveram o que tinham, e há pessoas que hoje estão melhores do que estavam há algum tempo. É claro que hoje, no momento da crise, eu vou dar uma pista histórica importante. O que é crise? É quando eu tenho muitas perspectivas diante de mim. Só que a crise é aquilo que separa o amador do profissional. Todo mundo sabe dirigir numa boa estrada em dia de sol. Pouquíssimas pessoas sabem dirigir numa estrada com chuva à noite esburacada. A crise separa quem é bom de quem é ruim, o amador do profissional, de quem veio o mundo a trabalho ou a passeio. Todo mundo sabe, em situação sem estresse, ser calmo. Poucas pessoas são calmas em situação de estresse. Todo professor é ótimo se a turma for ótima. Poucos professores são bons quando a turma é resistente. Todo mundo pode vender para o cliente fácil. Pouca gente pode vender para o cliente difícil. É o cliente difícil que separa o amador do profissional. O outro não precisa. Importante, crises passam sempre, sem exceção. Toda crise passa. E aqui já vem a pergunta: onde você quer estar quando essa crise passar? Com quem? Onde você quer estar quando essa crise passar? Quem lembra dessa personagem é uma pessoa experiente. Essa hiena, um desenho animado da década de 60 e 70, a hiena Hard ficava dizendo: ó vida, ó céus, ó azar. Ela era pessimista, porém tudo que a hiena dizia que podia dar errado, dava. Ela era pessimista, mas ela acertava. Por isso que eu quero dizer a vocês que o pessimismo pode ter alguns valores. Ele nos dá uma amostra dos riscos. É importante ter um pessimista na equipe, mas no máximo apenas um, que é o que uma equipe tolera. Quando alguém chega e diz: nós vamos dobrar o capital, dobrar o número de clientes, nós estaremos mais 30 países até o ano que vem, o pessimista diz: calma, não é tão fácil. Pessimistas são bons para levantar os riscos. Pessimistas são péssimos para resolver os problemas. Para eu resolver um problema, para eu resolver qualquer coisa, eu preciso de um otimismo obsessivo.
Ouçam os pessimistas. Para pessimista não vale a mãe é sempre otimista com vocês. Ouçam um cunhado, cunhado é bom para isso. Ouçam o cunhado. Ouçam os pessimistas. Vejam o que eles têm a dizer, agradeçam. Enquanto eles falam, tenham aquela reação bovina. Ouçam. Depois agradeçam e comecem a trabalhar com otimismo total. É só assim que se cresce. É só assim que se consegue alguma coisa. Quem tiver mais método, quem for mais otimista, quem for mais metódico, não sabe o que vai enfrentar, mas estará melhor do que quem não fizer isso. Pergunta óbvia: onde você quer estar o ano que vem? Eu não sei o ano que vem. O futuro é sempre nebuloso. Se vocês pensarem em futuro como estratégia, entenderão que sim, o futuro é absolutamente imprevisível. Mas quanto mais estratégia eu tiver, mais eu vou controlar. A chuva vai vir para todos. Quem souber nadar melhor vai sobreviver. Esse é um dado óbvio. Bem, mas eu erro bastante. Eu, Leandro, sou hoje melhor professor porque já errei bastante. Eu, Leandro, erro. Errar é humano, significa que todos que estão aqui, com exceção dos mentirosos, já erraram. Só os mentirosos nunca erraram, porque são mentirosos e dizem que nunca erraram. Faz uma coisa que eu treino há mais de 50 anos diariamente. Eu treino andar. Faz mais de 50 anos que eu treino diariamente e eu tropeço. Erro é um recado enviado para dizer que você pode mudar de estratégia, tem que aprender, tem que ter cuidado. Erro é fundamental. Errou, não conseguiu, não atingiu meta, falhou, ótimo. Se você aprender, você será melhor. Senão será só um chorão. Aprenda com o erro. Erro lhe tira da zona de conforto. O que é a zona de conforto? É aquilo que me deixa satisfeito, feliz. Zona de conforto é aquilo que estraga o meu desafio. Ostra feliz, diz Rubem Alves, ostra feliz não desenvolve pérola. A pérola é a resposta da ostra a isso. Por que a ostra faz uma pérola? Porque um grão de areia a incomoda e ela reveste uma madrepérola. Zona de conforto é aquilo que lhe deixa repetindo. O que acontece com a zona de conforto? Eu passo a não querer fazer mais coisas certas nem com entusiasmo. Eu passo a achar que está bom estar no aquário lotado porque é conhecido. E eu não busco um aquário mais desafiador e maior. Tudo o que te agrada te engana. Tudo o que te seduz e te deixa confortável te conduz à mediocridade. Quanto mais você tiver desafios, mais você vai responder a esses desafios. Zona de conforto é muito curiosa, porque ela significa o fim da luta. Saiam da zona de conforto. Pensem seriamente que tudo está em mudança, tudo está envelhecendo, tudo está passando. Tudo aquilo que não está se expandindo, está encolhendo. Tudo aquilo que não está melhorando, está piorando. Isso é a realidade do mundo. Se você não mudar o seu negócio, alguém mais jovem e mais dinâmico vai mudar. Nesse momento, alguém está tendo uma ideia de vendas melhor que a sua. Isto significa que quem se dedica a ser um profissional precisa permanentemente levar em conta essa frase: mudar é difícil. Me ensinaram os norte-americanos. Mudar é difícil, não mudar é fatal. Mudar é difícil, não mudar é fatal. Tem duas opções: enfrentar a mudança, enfrentar o desafio e pensar: esse ano eu consegui isso, que bom, e agora? Ah, mas eu já falo inglês. Ótimo. Qual o passo seguinte? Eu já consegui a minha casa, perfeito. Era esse o seu objetivo material? Qual é o passo seguinte nos outros objetivos? Não mudar é fatal. Só posso me ofender se eu não me conhecer. Que todas as pessoas que são éticas têm amigos. Que todas as pessoas que não são éticas têm cúmplices. Que os canalhas se entretemem e as pessoas honestas têm afetos. E que este é o grande prêmio da honestidade, gente. E por a repensar sistematicamente, quando alguém me manda um vídeo: você viu o que fulano falou de você? Eu tenho que dizer: não vi e não verei.
Não porque eu não possa ser alvo de crítica, que é óbvio que eu possa e deva, mas porque a pessoa que está me atacando quer duas coisas que eu não posso oferecer. Primeiro é luz, e a luz atrai insetos com grande quantidade. A pessoa quer girar ao redor do que ela supõe ser uma referência. E a segunda, ela está expondo a sua dor ao me criticar, e é um direito dela. Se eu me conhecer, eu não me ofendo. Como eu disse a um aluno que um dia, irritado comigo, bateu a porta e gritou careca. E eu disse, bem, você vê, né? Como eu poderia estar ofendido? Talvez você devesse dizer cabeludo para me agradar. Só há duas chances de alguém me dizer algo, essa coisa seja verdadeira ou falsa. E nas duas questões, eu não posso me ofender. A ofensa só existe quando diz o ditado alemão que eu recebi o veneno e aceitei tomar. A ofensa é, para os budistas, aprendi isso na Ásia, uma brasa viva que eu atiro no rosto de alguém para queimá-lo, e há uma chance de eu queimar o rosto de alguém. Mas há uma chance maior e exata de que ao atirar eu queime minha própria mão. A ofensa parte de mim e me queima, ela não parte do outro. Logo eu queria dizer com grande tranquilidade que ao gritar para alguém, ao insultar alguém, eu falo das minhas dores, dos meus problemas. Caso contrário, meu senso crítico seria possível, mas seria tranquilo. Meu senso crítico não se tornaria adjetivado. E aqui mais um conselho nessa tarde. Diante de alguém que chega a vocês com os olhos exaltados, diante de alguém que chega a vocês furibundo, gritando e falando de algum ponto de vista que pode ser religioso ou ateu, pode ser católico ou pentecostal, pode ser petralha ou coxinha, mas essa pessoa gesticula e diz, você não vê com clareza. Meu conselho, ouçam o tio, afastem-se. Não há nada a aprender com alguém assim. Esta pessoa é um coquetel molotov de passionalidade. Esta pessoa é uma nave desgovernada. E como diz o príncipe, mostre-me um homem sem paixões e eu o seguirei. Porque a pessoa sem paixões tem discernimento. É preciso dizer ideias com clareza, contestá-las com clareza, aceitá-las ou não, mas a passionalidade mostra o quanto ela me incomoda, o quanto é a minha dor presente ali. E o Hamlet diz isso ao falar da loucura do próprio Hamlet. Se eu leio, eu me coloco no lugar das pessoas. E ao me colocar no lugar das personagens, ao pensar o que levou a prima Luísa, do primo Basílio, a destruir sua vida, ao pensar no que levou Emma Bovary a matar-se e acabar matando sem querer sua filha e seu marido, ao pensar no que levou o Capitu a fazer ou não fazer, o que fez ou não fez, ao pensar no ódio de Bentinho, ao pensar na desconfiança de Dom Casmurro, ao me colocar no lugar dessas personagens, ao acompanhar o final como assassina um tronco e o sempre fiel Peri ao seu lado, ao pensar numa indígena completamente fake como Iracema, capaz de ter um discurso retórico romântico no litoral do Ceará do período colonial, ao pensar em todas as propostas literárias, ao pensar na escrava Isaura, ao pensar no moço loiro, no bom mulato, ao pensar na normalista, ao pensar na Luísa da Carne, ao pensar em todas essas personagens, eu fiz um exercício de compaixão, do latim compassio, sentir junto. E eu me tornei uma pessoa melhor, porque eu fui capaz de sair da minha cegueira tradicional e me colocar no lugar de alguém. Ler me transforma, porque ler me insere num grupo maior. Todas as vezes que eu enfrentei um outro autor quase comparável a Shakespeare, no efeito que teve sobre a minha alma, que foi Dostoiévski. Toda vez que eu tive que pensar em Raskolnikov, na cena que ele mata as irmãs e eu sozinho em casa assustado. É importante dizer que eu li a primeira versão do Crime e Castigo numa tradução da editora Globo feita do francês.
uma edição muito bem cuidada, mas feita do francês. O francês tem o poder de tornar tudo simpático, elegante. Quando eu li a primeira vez, se não faz muitos anos, traduzido direto do russo, eu tive acesso a um outro livro. O russo tem uma secura narrativa e uma beleza literária única. O francês, tudo que diz, torna simpático. Allez à la merde, oui, je m'en vais. Tudo é simpático, tudo é doce em francês. O russo aparentemente funciona como alemão, até quando ama, gospe. E traz a pessoa a um senso de realidade. Mas eu não falo russo para poder julgar nada disso. Raskolnikov mudou a minha vida. Os 3 irmãos Karamazov dividiram a minha alma. Um que era puro sexo e sem caráter. Outro que era um intelectual dedicado e cético. E outro que era Alyosha, o mais novo, um religioso. Cada parte de mim era um pouco disso. A idade me afastou muito do puro sexo e me aproximou do intelectual. É um destino que a gente vai ter. A gente começa a pensar mais e fazer menos, e ter mais exercício da memória, mas isso é até bom. Esses 3 irmãos Karamazov mostraram uma questão muito importante. Todas as partes constitutivas da possibilidade do comportamento humano. Quando eu fiz aquilo sobre o qual já escrevi tanto, e ingressei no trecho do Grande Inquisidor do Dostoiévski, no qual o cardeal de Sevilha entrevista o próprio Jesus que fica mudo, eu nunca li um questionamento sobre a natureza humana tão denso em toda a minha vida. Ao terminar esses trechos, eu emergia um pouco assustado, às vezes chorando, às vezes com medo, às vezes simplesmente em silêncio, imaginando como é possível isso, que dimensão da humanidade isso me oferece, como eu sou pequeno diante de tudo mais. E aqui vem o último grande benefício da leitura. Quem não lê será muito mais sozinho e solitário do que quem lê. Porque necessariamente em algum momento nós estaremos sozinhos. Necessariamente eu não estarei com as pessoas que eu gosto. Em algum momento, em especial a partir da minha maturidade, eu estarei mais sozinho. Quem tem filhos, então, tem uma chance de solidão enorme no final. E mais dura ainda do que qualquer outra. A solidão a 2 ou individual é uma solidão pesada. E eis que está ali na minha estante, ou está no meu tablet, a possibilidade de formar uma amizade temporária com Kafka e acompanhar alguém que tem a infelicidade de virar uma barata, ou um inseto, como diz o livro, que não cita barata. Ali está Érico Veríssimo, que me encantou quando eu era criança com coisas que ninguém mais lê. Tibicuera, Olhai os Lírios do Campo, Clarice. E depois, quando descobri O Tempo e o Vento, até hoje, citei hoje de manhã, como eu acompanhei Ana Terra, Pedro Terra, o Capitão Rodrigo, como eu acompanhei Rodrigo Cambará, como eu acompanhei a luta pelo sobrado, como eu acompanhei essa reflexão sobre a história e sobre o Rio Grande do Sul. Como está na minha cabeça o encontro que o Capitão Rodrigo tem na mítica Santa Fé, a Macondo do nosso estado, onde o capitão diz que vai entrando e se espraia nos pequenos do Depranche e nos grandes do Detalhe. E Pedro Terra, taciturno, responde, pois de, e o enfrenta, e os dois se tornam amigos. Como essa viagem, e principalmente um livro que não faz parte disso, Incidente em Antares, que eu considerei uma das obras mais bonitas do Érico e da minha vida. Como é possível pensar no sentido da vida após a morte, através dessa curiosa greve de coveiros, que leva ao centro da cidade esse grupo. Ou seja, de que forma tudo isso me faz companhia até hoje? De que forma, levando para a cama ou lendo na minha mesa, lendo na minha escrivaninha, lendo na minha sala na Unicamp, lendo nos muitos aviões que eu pego, lendo obras notáveis ou obras técnicas, lendo livros de filosofia ou romances, acompanhando cada autor e tendo que repensar. Como me entrevistaram em São Paulo se eu era a favor da pena de morte. E a única resposta que eu posso dar, eu disse, você já leu Na Colônia Penal de Kafka?
Se você leu Na Colônia Penal de Kafka e entendeu, você não consegue responder essa pergunta com tranquilidade. Porque só pode responder a tais perguntas centrais com tranquilidade pessoas que tenham lido muito pouco, que pensem pouco e como tal tenham uma certeza absoluta sobre quase tudo. Eu não tenho certeza sobre quase mais nada, mas uma das certezas que me resta e com a qual eu conduzo a conclusão é de que a vida é imensamente mais vazia, imensamente mais dura, imensamente mais triste, melancólica, vazia, depressiva, se não houver a possibilidade de eu ler, de me transportar para lugares, de fazer essa aventura, de acompanhar o navio baleeiro em busca de Moby Dick e de refazer a minha vida a cada página, a cada instante. Nunca serei intelectual, mas repito como na tabacaria do Fernando Pessoa, que eu não sou ninguém, obviamente nunca serei ninguém, mas tenho em mim tudo, todas as esperanças humanas. Foram os livros que me deixaram desejosos de permanentemente, para sempre, enquanto eu tiver um suspiro em mim, de ler, de descobrir. O resto, tirando os livros, tirando a descoberta que eles se referem, o resto eu repito, o meu doce príncipe, o resto é silêncio. Porque fora dos livros tem este silêncio brutal que hoje se chama redes sociais. Um silêncio absoluto, em que ninguém diz nada, ninguém escuta ninguém, e todos curtem o vazio absoluto, que vai e que volta, de frases perdidas, de quem não consegue olhar de cara para a medusa e dizer, eu prefiro virar pedra, mas olhar direto para a vida, do que levar essa vida neutra, morna, sem sentido e sem sabor, da certeza absoluta. Por isso eu volto ao primeiro conselho para encerrar, gente. Aos 53 anos, posso dizer com clareza, quem tem 15, 20 ou 30, leiam. No final, vocês terão só uma coisa na sua cabeça: suas personagens, seus livros, sua aventura e o conhecimento de ser através de tudo isso. Leiam e vocês serão. Ler é viver, ler é ser. Quem não lê, só lhe resta entrar no Face e dizer kkkk. É tudo o que resta. Muito obrigado. Não adie as mudanças. Muitas vezes disseram isso a você. Todo final de ano, todas as pessoas praticamente fazem promessas de ano novo. Eu vou emagrecer, eu lerei mais, eu guardarei mais dinheiro, visitarei mais meus amigos, participarei mais de vida social, eu terei mais empreendimentos, etc, etc. Aí vem o dia 1º de janeiro, ressaca, dia 6 de janeiro, dia de Reis, o ano começa, vem carnaval, eu ainda penso depois do carnaval. E por fim, o ano se torna igual. Nós somos bons para estabelecer metas. Somos bons para propósitos. Quase todo mundo, se parar para pensar honestamente, pode dizer assim: isso melhoraria a minha vida, e isso eu poderia transformar. Aquele hábito, se eu suprimisse, se eu eliminasse, eu teria mais felicidade. Por que é que eu sofro com tal procedimento? Quase todos nós temos essa questão. Então, o que há entre o dia 31 de dezembro e o resto do ano? O que existe que nos faz assim? O dia 31 de dezembro é o tempo ideal, o tempo da utopia, o tempo do futuro. O ano se apresenta à nossa frente. Quando chega o ano real, o amanhecer do dia 1º de janeiro, começa o mundo não mais ideal, mas o mundo cotidiano, o mundo do trabalho, do estudo, o mundo da família, o mundo das incomodações, o mundo do desgaste, do cansaço. E eu começo a adiar. Os americanos usam muito, nós um pouco menos, uma palavra bastante sofisticada: procrastinar. Quem é o procrastinador? É aquele que adia sistematicamente. Tem até um desvio psíquico. Procrastinador crônico é aquela pessoa que não consegue fazer ou faz na chamada 1/10 hora, ou seja, quando o prazo está estourando, porque ele vicia na adrenalina do prazo se esgotando. É aquela pessoa que entrega o imposto de renda faltando 15 minutos para a Receita fechar o site.
É aquela pessoa que chega atrás do professor na escola com o trabalho. O professor sai ao meio-dia, chega às 5 meio-dia com o trabalho que fez a manhã inteira, apesar do trabalho ter sido prescrito há meses. É aquela pessoa que deixa para pagar o boleto faltando 5 minutos para o banco fechar ou pouco para o sistema bancário se encerrar. O procrastinador vicia na adrenalina daquilo que é adiado. Em primeiro lugar, existem indicações para a gente conseguir combater. Em casos graves de procrastinação crônica, o ideal é procurar um profissional que vai notar em você quais são os gatilhos com os quais você adia o que deve fazer. O procrastinador crônico tem defesas contra a ideia estratégica de fazer a tempo ou até antes do tempo. O procrastinador crônico tem uma doença que o defende disso. Por isso que um bom profissional da área de psicologia, psicanálise, é aquele que vai lhe indicar quais são seus mecanismos internos de defesa, mecanismos que fazem você acabar se comportando de uma forma errática, de uma forma de procrastinação. Então, se o seu caso é grave, se você faz isso sistematicamente, se você já foi punido financeiramente, já perdeu prazos, já fez tantas coisas que isso se tornou um problema e não consegue resolver, a minha indicação é procure um profissional. Em todos os casos graves de transtornos obsessivos compulsivos, toques, etc., o ideal é um procrastinador procurar um profissional. Mas vamos falar não dos casos graves que demandam a atenção de um psicólogo, de um psicanalista. Vamos falar dos casos comuns. Quase todos nós adiamos um pouco aquilo que não queremos fazer ou que não nos causa muito prazer. Damos mais um tempinho na cama, adiamos uma limpeza, mas fazemos rapidamente aquilo que demanda menos esforço, maratonar uma série, por exemplo. Com tudo isso, é preciso insistir que eu devo estabelecer metas realistas e não muitas. O cérebro se acostuma com o fracasso. Estabeleci 15 metas de ano novo, não cumpri nenhuma, o cérebro vai lhe dizer, com o passar dos anos, que aquelas metas são falsas, tanto faz o que você fica comprometido, que não vai cumprir nenhuma, então o cérebro nem se esforça para fazer uma coisa assim. Seu cérebro é uma máquina que pode ser parcialmente programada. Então eu recomendaria, em primeiro lugar, metas realistas. Vai perder peso? Não estabeleça chegar em 1 ou 2 meses a forma perfeita. Estabeleça uma meta realista. E quando você atingir essa meta realista, no mês de janeiro eu quero perder 2 quilos e eu atingi, você comunica a você mesmo que você atingiu uma meta, que você é uma pessoa que cumpre essa disposição, que você pode agora, no mês de fevereiro, estabelecer mais uma meta. Nada de estabelecer o corpo perfeito em 15 dias ou em 30 dias. Metas mais realistas. Nada de dizer que neste verão você vai aprender inglês fluente. Nada de dizer que você vai resolver nos próximos 15 dias todos os seus problemas de redação em português. Nada de falar que daqui até segunda-feira você vai dominar perfeitamente aquele software que você fica enrolando há tanto tempo. Estabeleça metas realistas. É melhor menos cumprido e mandando ao cérebro a mensagem e recompensando a você mesmo por ter atingido a sua meta do que estabelecer metas ousadíssimas, vastas, que você nunca vai conseguir e vai se acostumando com o fracasso, porque o fracasso vicia. O fracasso é algo que permite que eu não faça mais nada. Eu não dei certo mesmo. Meu corpo é assim, eu não vou conseguir mudar, eu nunca aprendi inglês, eu não consigo ler sistematicamente, eu não consigo guardar dinheiro. O fracasso vai liberar de qualquer esforço. O fracasso, com frequência, não sempre, e para quem não ouviu ainda, não sempre, o fracasso é, por vezes, uma zona de conforto. Ou seja, se eu não preciso mais obter nada, se eu não vou mais crescer, evoluir, me transformar, se a minha zona de conforto é o meu limite total de reino, para que fazer alguma coisa? Por que tentar algo? Eu sempre estarei lá, no mesmo lugar fracassado. Existe uma acomodação no fracasso. Por isso, primeiro conselho, metas realistas, modestas.
Atingiu as metas modestas, você pode pensar, eu tenho condições para isso. Eu quero perder 2 quilos, eu dei um exemplo. Eu quero perder 2 quilos em janeiro e manter em fevereiro esses 2 quilos perdidos. Excelente meta. Conseguiu manter, em março eu vou para mais 1 quilo ou 2, se é o meu objetivo. Eu quero agora fazer a seguinte meta. Entre 2021 e 2023 eu vou aprender inglês. 2 anos é um bom prazo para uma língua. É um prazo mínimo para você estabelecer alguma fluência. Qual é a condição financeira que eu tenho para curso? Qual é a condição de tempo? Qual é o meu ritmo de aprendizagem? Vou estabelecer que no primeiro semestre eu quero fazer um curso via internet, por exemplo. São, em geral, mais baratos. Ou eu posso fazer com um professor particular. Eu vou estabelecer essas metas e é muito bom que você avalie e veja o seu progresso. O progresso em uma língua se dá por patamares e não por saltos. Eu chego a um patamar e ele fica estável. Eu preciso forçar para chegar a outro patamar. E assim eu vou forçando para níveis. Eu nunca termino de estudar uma língua. Veja, você e eu falamos português desde o berço. E você e eu bastante, temos dúvidas na língua portuguesa. Então não imagine que você será perfeito em outra língua, porque você não é perfeito na sua língua materna, como eu não sou. Então não tenha essa pretensão de perfeição. Mas, se você é capaz de ler um texto básico, fazer uma comunicação, uma reunião, uma apresentação simples, isso é um patamar extraordinário. E a esse patamar você vai acrescentando mais conhecimento. Quero guardar dinheiro. Quais são minhas despesas fixas? O que eu quero? Qual é a meta? Guardar dinheiro sem meta não adianta. Os especialistas insistem, eu tenho que ter meta. Quero dar entrada em um apartamento? Qual é o valor do apartamento que eu quero? Quero trocar de carro? Quero ter uma reserva equivalente a 1 ou 2 salários por ano? O ideal, os especialistas dizem, são 3 salários por ano para emergências, despesas médicas ou tudo aquilo que nos surpreende. Nesse caso, estabeleça a meta. Faça essa meta constantemente. Busque essa meta. Recompense se você se atingiu. Ou seja, se você se atingiu, aqui significa se você atingiu aquilo que você determinou. Por isso eu estou usando nessa forma estranha. Você se atingiu, você atingiu o seu próprio patamar excelente. Estabeleça a seguinte meta. Eu posso ler todos os dias por 15 minutos. Todo mundo tem 15 minutos durante o dia. E quem lê 15 minutos por dia vai criando um mecanismo cerebral que vai se afeiçoando ao hábito. O hábito, diz Aristóteles, é uma segunda natureza. O hábito pode ser mudado pelas pessoas. O hábito resiste, mas o hábito pertence àquele que o criou, o seu cérebro. E você pode então estabelecer um novo hábito. É claro que o seu cérebro também é uma máquina de desculpas. O primeiro dia você leu 15 minutos, o segundo você se entusiasmou, leu meia hora, no terceiro você arrebentou a boca do balão, leu 1 hora inteira, maravilhoso. No 4º dia você está cansado e o seu cérebro, já que ontem eu li 1 hora, hoje eu não vou fazer. Não faça isso. Estabeleça uma meta modesta, 15 minutos por dia. Quantas páginas você lê em 15 minutos? Qual é o texto que você vai começar? Se é literatura, pegue um conto. Se é romance, escolha um romance agradável e insista. Vá até o fim, anote as suas dúvidas, pense no que você leu. No dia seguinte, retome suas anotações feitas no computador, ou à mão no livro, ou se foi virtual, ou se foi papel real. E assim você vai criar o hábito da leitura. Só são permanentes as mudanças determinadas pelo hábito. Só são permanentes as mudanças que você insiste. Não adianta amanhã ler a tarde toda. Não adianta no próximo sábado sentar e estudar 8 horas de inglês. Isso é inútil, isso é uma fantasia e vai reforçar a procrastinação. O que é deixar de lado a procrastinação? É estabelecer o que eu quero, saber que você é protagonista da sua vida, que seu cérebro é uma máquina de produção de desculpas, que você tem que lidar com isso e seu cérebro vai mandar a mensagem: hoje está frio, hoje está quente, eu não consegui dormir direito, hoje eu estou cansado, essa noite foi ansiosa, hoje eu tenho um dia pesado. Seu cérebro vai ser uma máquina de produção, porque nosso cérebro foi treinado para que a gente fique no canto da caverna, descansando, até a próxima ocasião que a fome me obrigue a sair da caverna. Seu cérebro não é empreendedor,
Seu cérebro não é otimista, seu cérebro não é prático, seu cérebro quer que você descanse. Seu cérebro é uma máquina inteligente que quer que você coma o máximo possível, fique num canto dormindo o máximo possível para conservar energia, porque durante milhões de anos, quem fez isso sobreviveu. E aqueles que saíam pelos campos felizes eram devorados pelo tigre de dentes de sabre, ou morriam de fome, ou não conseguiam chegar até a próxima caçada ou coleta de raízes e sementes. Então, seu cérebro foi treinado assim. Eu posso fazer diferente. O cérebro responde muito bem ao hábito. Isso já foi demonstrado de várias formas. O cérebro adora o hábito e eu posso induzir o cérebro a um hábito novo. Então, metas realistas, insistência em consegui-las, criar o hábito, transformar a situação atual, recompensas caso eu consiga. Ou seja, não vou gastar nada que seja fora da planilha até conseguir tal valor. Conseguindo tal valor, eu me presentei com algo modesto como recompensa. O cérebro adora recompensas. Eu vou perder 2 quilos se eu conseguir isso. Eu vou fazer uma refeição pisando na jaca. Apenas uma. E depois eu vou continuar com essa meta. O cérebro adora tudo isso. E as grandes metas são atingidas com mudança de comportamento e não com mudança de horário de um dia. Qual a diferença entre vencedores e perdedores? Quem conseguiu introduzir bons hábitos, quem conseguiu dirigir sua inteligência para mudança, quem conseguiu transformar sua vida de tal forma que agora se tornou senhor do seu destino. Nós temos obstáculos, não temos todos a mesma capacidade de trabalho, nem a mesma capacidade de leitura de texto. Quanto menor a minha capacidade, mais forte deve ser o meu hábito. Pessoas com capacidade mediana, com bons hábitos, produzem muito. Pessoas brilhantes, inteligentes, geniais, mas sem hábitos produtivos, acabam eliminando qualquer possibilidade. Logo, pense, o que você quer para o seu próximo ano? O que você quer para a sua vida? Pare de adiar a felicidade, pare de adiar suas metas, pare de procrastinar. Seja feliz agora,